Você já reparou que os maiores vencedores da história nunca pensaram no agora? Eles agiram hoje, mas com os olhos fixos no que poderiam construir em 5, 10, até 20 anos. Enquanto muitos correm atrás de atalhos, os verdadeiros conquistadores caminham com firmeza, em passo a passo, tijolo por tijolo, e rumo a algo tão grande que parece impossível para a maioria. E é justamente aí que mora o segredo: o impossível só existe para quem pensa pequeno, para quem vive preso à pressa do imediatismo, às distrações vazias e ao medo de esperar. Mas e se eu te dissesse que há um plano silencioso, seguido por aqueles que chegaram lá, e que você pode começar a aplicar ainda hoje? Não, não é sobre sorte. Também não é sobre talento nato. É sobre visão. É sobre a coragem de apostar no longo prazo, mesmo quando tudo ao redor grita por resultados rápidos. É sobre entender que plantar hoje não traz frutos amanhã, e mais traz raízes profundas. E quem tem raízes aguenta a tempestade. O que separa quem conquista o impossível daqueles que desistem no meio do caminho é simples: persistência estratégica. Uma mentalidade moldada não pela ansiedade de aparecer rápido, mas pela sabedoria de permanecer firme quando ninguém está vendo. Neste vídeo, você vai descobrir o plano que os grandes seguem, e não aquele que está nos livros, mas o que eles praticam em silêncio, longe dos holofotes. Vamos falar de ações práticas, de mentalidade inabalável e de decisões que parecem pequenas, mas que ao longo do tempo constroem impérios. Se você já sentiu que nasceu para algo maior, que há uma força dentro de você que ainda não foi despertada, e fique comigo até o fim. Este vídeo foi feito para você. Prepare-se para questionar tudo o que te ensinaram sobre sucesso rápido. Porque o verdadeiro sucesso não faz barulho no início, e ele cresce nas sombras, alimentado pela disciplina, pela paciência e pela fé inabalável em um futuro que ninguém mais consegue enxergar. Esse é o plano dos que chegaram lá. E hoje, você vai conhecer cada detalhe dele. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser rápido. Likes, respostas, entregas, resultados. A velocidade virou símbolo de eficiência, e a paciência, quase um defeito. Mas aqui está a verdade que ninguém fala: o imediatismo tem destruído sonhos com a mesma velocidade com que entrega gratificações momentâneas. As pessoas trocam projetos grandiosos por pequenos prazeres, abandonam ideias extraordinárias porque não conseguem suportar o tempo necessário para vê-las florescer. E assim, um potencial infinito vai sendo enterrado, dia após dia. Você já parou para pensar em quantas ideias geniais nunca viram a luz do dia porque alguém desistiu cedo demais? Em quantos projetos incríveis morreram por falta de paciência? O mundo está cheio de mentes brilhantes, mas vazias de constância. Porque pensar no longo prazo exige visão, exige resiliência, exige coragem de plantar e esperar. E isso dói. Isso desafia. Isso confronta tudo que a sociedade de hoje prega. O problema é que o imediatismo alimenta o ego, mas mata a construção. Ele te dá um pico de dopamina agora e te rouba a solidez que só vem com o tempo. Ele te convence de que se algo não acontece rápido, não vale a pena. Mas os grandes, e os verdadeiramente grandes, sabem que o sucesso é um jogo de paciência. Eles entenderam que construir algo extraordinário leva tempo. E aceitaram pagar esse preço. Veja os mestres em qualquer área, atletas, empresários, artistas. Eles dedicaram anos ao aperfeiçoamento antes de serem reconhecidos. Treinaram no escuro, enquanto o mundo os ignorava. Caíram em silêncio. Levantaram em silêncio. E seguiram. Porque sabiam que a recompensa nunca chega para quem desiste antes do tempo. Sabiam que cada dia conta, mesmo os mais difíceis, mesmo os mais solitários. Se você olhar ao seu redor, verá que a maioria quer subir no palco, mas poucos querem enfrentar os bastidores. Querem os aplausos, mas não o silêncio da preparação. Mas é no silêncio que o impossível começa a ser possível. É lá que o plano toma forma, que o caráter é moldado, que a disciplina vira combustível. E só quem permanece firme nesse processo, colhe o extraordinário. Entender isso é um divisor de águas. Porque quando você troca a pressa pela constância, algo dentro de você muda.
Você para de correr atrás de tudo e começa a construir algo sólido, uma peça de cada vez. E, de repente, sem perceber, você se torna imparável. Porque enquanto os outros vivem de picos, você está construindo uma montanha. Essa é a base do plano dos que chegaram lá em negar o conforto imediato para abraçar o futuro grandioso. Eles não seguem a multidão. Eles não se distraem com o barulho. Eles trabalham no silêncio, com visão, com propósito. E quando o mundo finalmente percebe, já é tarde demais, porque eles já estão lá no topo. E você também pode estar. Mas só se tiver coragem de ir contra o tempo e a ansiedade. Só se estiver disposto a pensar no longo prazo e conquistar o impossível. O primeiro passo para conquistar o impossível é reformular a forma como você pensa. A maioria está condicionada a buscar alívio imediato e dinheiro rápido, reconhecimento instantâneo, conforto sem esforço. Mas os que chegaram lá funcionam em outro ritmo. Eles pensam como construtores. Não estão preocupados em parecer bem agora, e estão comprometidos em ser inabaláveis amanhã. Eles sabem que os aplausos não pagam contas, que a fama não garante estabilidade e que o verdadeiro poder está naquilo que ninguém vê, e mentalidade, disciplina e visão. Essa mentalidade é treinável. Mas ela exige desconstrução. Você precisa aprender a dizer não para o que parece urgente, mas não é importante. Precisa parar de reagir ao mundo e começar a liderar sua própria jornada. E isso começa ao escolher onde você quer estar em 5, 10, 20 anos. Sim, é desafiador pensar tão longe. Mas quem não sabe onde quer chegar, vira peça do plano de alguém que sabe. Os grandes não se movem por emoção. Eles são movidos por clareza. Enquanto a maioria troca metas por impulsos, eles seguem firmes, mesmo sem motivação, porque têm direção. E é isso que separa um amador de um profissional da vida. O profissional age com base em estratégia. Ele acorda sabendo que cada ação é um tijolo na fundação do que está construindo. Nada é por acaso. Nada é desperdiçado. Tudo tem propósito. Você começa a perceber essa mudança quando troca o quero agora pelo estou disposto a esperar. Quando entende que 1000 passos na direção certa valem mais do que correr em círculos. Quando para de querer provar algo aos outros e começa a construir algo para si mesmo. É nesse momento que sua mente se expande. É aí que você começa a jogar o jogo que poucos estão dispostos a jogar. Essa nova mentalidade te liberta. Liberta da comparação, da pressa, da ansiedade de resultado. Porque você sabe que o processo é mais importante que a plateia. Você sabe que cada dia que você cumpre sua missão é um avanço invisível que, mais cedo ou mais tarde, vai florescer. E enquanto os outros riem da sua lentidão, você sorri por dentro, porque já viu o futuro que eles não enxergam. E isso exige coragem. Coragem para ir na contramão. Para trabalhar duro em silêncio. Para ser consistente quando ninguém está olhando. E, principalmente, para acreditar em algo que ainda não existe. Os que chegaram lá não têm apenas uma visão, e eles têm fé no que estão construindo. E é essa fé que os mantém em movimento, mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar. Porque o segredo do longo prazo não está apenas em suportar o tempo. Está em aproveitar o tempo. Em usar cada minuto como investimento. Em transformar o agora em alicerce. O impossível só é impossível até que alguém o torne real. E isso sempre começa com uma mente que teve coragem de ver longe e de acreditar até o fim. Todo mundo admira o resultado final, mas poucos têm estômago para sustentar o processo. E aqui está uma das verdades mais duras, porém libertadoras, sobre o sucesso: você não vai chegar lá com motivação. Vai chegar com disciplina. A motivação é emocional, inconstante, frágil. Ela vem e vai. Mas a disciplina é escolha. É decisão. É o ato de fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está assistindo. A disciplina é a linguagem do longo prazo. É ela que transforma metas em ações,
ideias em resultados, sonhos em realidade. E o mais curioso, ela não precisa ser perfeita. Não é sobre fazer tudo com intensidade insana por uma semana. É sobre fazer o essencial, com consistência, por anos. Os que chegaram lá sabem disso. Eles não contam com picos de esforço. Eles contam com o poder dos microcompromissos diários, naqueles que parecem pequenos demais para fazer diferença, mas que ao longo do tempo constroem o impossível. Você não precisa mudar o mundo em um dia. Precisa fazer uma pequena coisa todos os dias que te aproxime do seu plano. É um treino. É um estudo. É um e-mail. É um projeto que ninguém conhece. É uma leitura em silêncio. É a escolha de dormir mais cedo, de se alimentar melhor, de resistir à distração. É fazer o que você sabe que deve fazer, mesmo quando não tem plateia. E quando isso vira rotina, você se torna perigoso. Porque você não depende mais do externo. Você é guiado por um código interno. A verdade é que grandes conquistas não exigem genialidade. Exigem repetição. Um atleta de elite não acerta por acaso. Ele repete o mesmo movimento milhares de vezes até dominar. Um escritor de sucesso não escreve um livro incrível de primeira. Ele escreve todos os dias, mesmo quando se sente vazio. Um empresário bilionário não toma decisões perfeitas. Ele toma decisões todos os dias, ajusta, aprende, segue. A disciplina é a ponte entre o ordinário e o extraordinário. O que te separa da vida que você quer não é um talento especial, é a frequência das suas ações. E isso é libertador, porque significa que você tem o poder nas mãos. Você pode começar agora. Pode escolher a disciplina. Pode construir um sistema de hábitos que te leve exatamente onde você quer chegar. E, mais cedo ou mais tarde, o mundo vai olhar e dizer, ele teve sorte. Mas só você vai saber o quanto construiu em silêncio. E aqui vai um conselho que os grandes seguem: proteja seus hábitos como um rei protege seu reino. Porque os hábitos são como raízes. Quanto mais profundos, mais fortes. Eles sustentam você nas tempestades. Eles mantêm sua direção quando o mundo tenta te distrair. Eles te transformam, pouco a pouco, até que um dia você acorde e perceba, você se tornou a pessoa capaz de conquistar tudo aquilo que antes parecia impossível. Os que chegaram lá não são escravos da disciplina. Eles são livres por causa dela. Porque enquanto o mundo vive preso ao que quer agora, eles dominam o que fazem todos os dias. E é isso que transforma vidas comuns em legados eternos. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser constante. O impossível se curva para quem nunca para de caminhar. O tempo é o bem mais justo e mais cruel que existe. Justo, porque todos o recebem na mesma medida, 24 horas por dia. Cruel, porque ele passa para todos e nunca volta. E enquanto muitos o tratam como um recurso infinito, os que chegaram lá o tratam como um ativo sagrado. Eles não desperdiçam o tempo. Eles investem. Porque sabem que cada minuto conta. Cada escolha de hoje ecoa nos resultados de amanhã. O que você faz com seu tempo quando ninguém está olhando revela exatamente onde você vai estar nos próximos anos. Parece exagero? Não é. São as pequenas decisões diárias, aparentemente insignificantes, que desenham o seu destino. Não é o grande projeto, a grande virada, o grande momento. É o sim que você dá àquilo que te fortalece. É o não que você dá àquilo que só suga sua energia. É o uso estratégico do tempo. A maioria vive apagando incêndios, correndo de um lado para o outro, ocupada e mais sem direção. Os grandes, não. Eles distinguem com clareza o que é urgente do que é importante. Eles sabem que o que é urgente grita, mas o que é importante constrói. Eles não vivem presos ao que os outros esperam. Eles seguem um plano e, por isso, priorizam o que vai gerar resultado a longo prazo, mesmo que pareça sem valor agora. É nesse ponto que o jogo muda,
Quando você para de preencher sua agenda com tarefas para parecer produtivo e começa a preenchê-la com decisões que realmente te levam adiante. Quando você diz, não vou fazer tudo, mas vou fazer o que importa. Porque o que importa é o que te aproxima do seu propósito. O resto é distração disfarçada de ocupação. E para isso, você precisa aprender a proteger seu tempo com a mesma força que protegeria um diamante raro. Não entregue suas horas para qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer prazer momentâneo. Quem gasta o tempo como se fosse eterno, acorda um dia descobrindo que perdeu tudo. Mas quem investe o tempo com consciência, constrói um futuro que vale cada sacrifício feito. Lembre-se, o tempo está sempre passando. A diferença é se ele está trabalhando a seu favor ou te deixando mais longe do que você quer. Os que chegaram lá transformaram o tempo em aliado. Usaram cada dia, cada semana, cada ano para evoluir um pouco mais. E enquanto outros dormiam em zona de conforto, eles plantavam sementes que, agora, florescem diante do mundo. Você também pode fazer isso. Pode assumir o controle do seu tempo. Pode decidir que, a partir de agora, cada minuto será usado com inteligência. Porque o impossível não exige pressa. Ele exige visão. Ele exige o uso consciente do tempo. E aqueles que respeitam o tempo, e o fazem trabalhar a favor de seus sonhos, invariavelmente chegam lá. Ninguém fala sobre isso, mas é preciso dizer, o caminho do longo prazo machuca. Ele não é bonito, nem confortável, nem sempre inspirador. A maior parte da jornada é feita no escuro. Sem aplausos. Sem reconhecimento. Sem certeza de que está funcionando. É nesse terreno que os fracos desistem e os gigantes nascem. Porque o impossível não é conquistado por quem tem sorte. É conquistado por quem suporta a dor sem perder a visão. Você vai duvidar de si mesmo. Vai se perguntar se está indo na direção certa. Vai sentir vontade de parar. E tudo ao seu redor vai parecer uma desculpa legítima para desistir. Mas os que chegaram lá aprenderam a respirar fundo e continuar. Eles não são de ferro, e são de carne e alma, como você. A diferença? Eles não se deixam vencer pelas emoções do momento. Eles aprenderam a sentir, mas não se render. A resiliência emocional é o segredo invisível do sucesso. Não é só aguentar pressão. É aguentar dúvida, solidão, rejeição. É seguir mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando você mesmo balança. Porque a realidade é dura, e em muitos momentos, você vai se sentir sozinho. Vai ver pessoas que começaram depois de você chegando lá primeiro. Vai questionar se vale a pena. E é justamente nesses momentos que o verdadeiro guerreiro aparece. Os grandes não seguem o plano porque é fácil. Eles seguem porque é certo. Porque o propósito é maior que a dor. Eles não se movem pelo que sentem, se movem pelo que acreditam. E essa fé no invisível, essa confiança no processo, essa capacidade de continuar com o coração sangrando, isso é o que constrói o impossível. Você precisa aprender a abraçar o silêncio. A entender que nem toda vitória faz barulho. Que nem toda evolução é visível. Que o universo testa quem tem pressa. E recompensa quem tem fé. Fé no processo. Fé em si mesmo. Fé no que está sendo construído, mesmo que pareça lento, mesmo que pareça pequeno. Porque é justamente na repetição silenciosa que o milagre acontece. E quando a dor vier, porque ela virá, e olhe para ela como um lembrete, você está evoluindo. Nenhum crescimento real acontece sem desconforto. Nenhuma construção sólida acontece sem atrito. Toda vez que você resiste à vontade de parar, você avança. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que você mesmo não perceba. 1 centímetro de cada vez. Um passo invisível por dia. Até que um dia você acorde e descubra, você está mais forte do que jamais esteve. Os que chegaram lá não são os que nunca caíram. São os que caíram, sentiram, choraram e levantaram. Um passo depois do outro.
Um dia de cada vez. Porque no fim, não vence o mais rápido, o mais talentoso ou o mais sortudo. Vence quem aguenta. Vence quem continua. E você pode ser essa pessoa. Os que chegaram lá não têm superpoderes. Eles não nasceram com vantagem, nem foram escolhidos por algum privilégio oculto. O que eles têm é uma combinação rara de visão, coragem e compromisso. Eles enxergaram onde queriam estar quando ninguém acreditava. Eles agiram por anos como se já fossem grandes, e mesmo quando não tinham nada. E, principalmente, eles decidiram que não viveriam uma vida comum. Isso é um plano. Um plano de longo prazo. Um pacto com o futuro. Você já viu esse plano? Está em cada hábito que constrói. Em cada hora bem usada. Em cada não dito com firmeza. Em cada passo que você dá quando ninguém está olhando. Esse plano não está em uma planilha, nem em um quadro de metas. Ele está no que você faz todos os dias. Os que chegaram lá não apenas sonharam. Eles estruturaram suas vidas ao redor de um propósito inegociável. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que importa, com consistência. Enquanto muitos vivem correndo atrás do próximo atalho, os grandes estão ocupados cavando a própria estrada. Eles sabem que o sucesso de verdade não vem do acaso, mas da construção paciente, intencional e diária. Por isso, eles se tornam imparáveis, porque alinharam pensamento, ação e tempo com uma única direção. Mas esse plano exige sacrifício. Você vai perder festas, amizades, momentos de lazer. Vai ser mal compreendido. Vai ser julgado. E ainda assim, vai continuar. Porque sua missão é maior que a opinião dos outros. Porque a liberdade, a realização, o legado que você está construindo valem cada segundo. É aí que está o segredo. Você precisa querer mais do que a média quer, e fazer mais do que a média faz. Quem chegou lá, não chegou por sorte. Chegou porque decidiu viver diferente. Decidiu pagar o preço que a maioria não quer pagar. E ao fazer isso, abriu portas que só se abrem para quem tem coragem de esperar, coragem de se disciplinar, coragem de continuar mesmo com medo. Isso não é talento. É decisão. E essa decisão está ao seu alcance. O impossível não se conquista com força bruta. Se conquista com estratégia. Com clareza. Com um plano. Um plano que começa hoje e com pequenas ações. Um plano que ninguém precisa entender, porque é seu. Um plano que parece invisível no início, mas se torna inegável com o tempo. Os que chegaram lá acreditaram nisso antes de ter provas. E você pode fazer o mesmo. Então olhe para a sua vida agora e pergunte: o que estou construindo? Porque no fim, tudo se resume a isso. O que você constrói quando ninguém vê? O que você escolhe quando ninguém te aplaude? O que você faz quando ninguém acredita? Os que chegaram lá sempre souberam que o impossível só dura até que alguém tenha coragem de seguir o plano até o fim. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas um discurso sobre sucesso. É um convite. Um chamado silencioso àqueles que estão cansados da mediocridade, daqueles que sentem no fundo da alma que nasceram para algo maior e mais que, por alguma razão, ainda não começaram a construir. Se você chegou até este ponto, não foi por acaso. Algo dentro de você está pronto para mudar. Para assumir o controle. Para finalmente traçar o seu próprio plano de longo prazo. Você não precisa mais esperar a permissão de ninguém. O caminho dos grandes não é dado, e ele é construído. Tijolo por tijolo. Queda após queda. Silêncio após silêncio. Os que chegaram lá não seguiram um roteiro seguro. Eles escreveram o próprio destino com coragem, disciplina e visão. E se você entendeu a profundidade dessa mensagem, então saiba, você já tem tudo o que precisa. O que falta agora é escolher. Escolher parar de viver no curto prazo. Parar de buscar resultados instantâneos. Parar de negociar com suas próprias desculpas.
Porque o que você faz hoje, e não amanhã, não na segunda-feira, define quem você será pelos próximos 5, 10, 20 anos. O tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é se você vai continuar sendo espectador da sua vida ou se vai, enfim, assumir o papel de autor. Você pode continuar adiando. Pode continuar assistindo histórias de pessoas que chegaram lá enquanto se pergunta o que elas fizeram de diferente. Ou você pode decidir que a próxima história de superação será a sua. Porque sim, o plano funciona. Mas ele só funciona para quem tem coragem de segui-lo até o fim. Sem atalhos. Sem aplausos no começo. Apenas fé, ação e consistência. Lembre-se, o impossível só parece impossível, até que alguém vá lá e faça. E quando esse alguém é você, o mundo inteiro muda. Porque não há nada mais inspirador do que ver alguém comum fazendo o extraordinário, e simplesmente porque acreditou. E construiu. Dia após dia. Silenciosamente. Até que ninguém mais pudesse ignorar. Agora, se essa mensagem tocou algo em você, em se acendeu aquela chama que andava apagada, eu te convido a caminhar comigo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este, feitos para te lembrar do que você é capaz. Deixe seu like se este vídeo falou com a sua verdade. E compartilhe nos comentários, qual é o seu plano de longo prazo? Que objetivo você está disposto a perseguir, mesmo que leve anos? Este é o seu momento. Porque enquanto muitos esperam o futuro chegar, os que chegam lá já estão construindo deles. E a pergunta que fica é: você vai apenas assistir, ou vai construir?